Oi, gente! A proposta de hoje é um trio de nécessaire. Essa daqui é a pequena, essa daqui é a média e essa daqui é a grande. Nós vamos aprender a fazer um acabamento, ó, de primeira, com vários detalhes interessantes na colocação do zíper. Ela fica com um zíper bem bonitinho. Aqui eu usei o plástico cristal gramatura 30. Você pode também usar o 20. O 10 vai ficar muito molinha, não vai ficar bom. Eu usei essa estampa de tricoline 3D, que eu tô achando linda essas estampas. Vou deixar na descrição do vídeo o tamanho das três e a gente vai fazer o tamanho M agora na nossa aula. Gravei esse vídeo com muito carinho e espero que seja útil para você. Sinta-se acolhida no ateliê Mel de Pão. Eu sou a Edna e a nossa aula já vai começar. Então, nessa aula, nós vamos fazer o tamanho M. Eu já deixei tudo cortadinho, vamos às medidas. Primeiro nós vamos cortar 2 vezes 4 centímetros de largura por 23 centímetros para o acabamento do zíper. Ele vai ser o nosso debrum. Esse 23 centímetros já está com folga. No plástico cristal, nós vamos cortar 18 centímetros, que é a altura da nossa nécessaire, por 9 centímetros de largura, 2 vezes, os 2 espelhos. Aqui eu estou usando o plástico cristal gramatura 30. Para a parte mais estreita do tecido tricoline, eu cortei os 18 centímetros, que é a altura da nécessaire, e 9 centímetros, 2 vezes. Essa é a parte principal, então eu estruturei usando uma manta R1, passei com ferro para segurar um pouco e fiz uma costurinha de segurança para fixar as peças. Essa é a parte mais larga. Ela vai ter os mesmos 18 centímetros de altura, mas agora por 12 centímetros de largura. Também já está estruturada. Para os forros, vai ser os mesmos tamanhos, né? A parte mais estreita, 9 centímetros de largura, pelos 18 de altura. E as duas partes que são um pouco mais largas, também no tricoline para o forro, 18 de altura e 12 centímetros de largura. O zíper, eu vou usar esse zíper de metro e nós vamos cortar depois que o espelho estiver pronto. Assim a gente vai cortar ele do tamanho exato que nós precisamos. E para o acabamento, eu vou usar aqui o viés pronto. É o viés largo esse. E por último, um cursor. Vamos começar a costura pela parte mais estreita. Então, nós vamos juntar com o plástico cristal que vai ficar no meio. Então, eu vou colocar o plástico cristal com o direito da nossa parte estruturada. Eu deito o plástico cristal. Vou segurar com o clipe, alinhando bem as duas peças. Agora eu venho com a parte do forro e vou colocar direito com o direito do plástico cristal. O plástico cristal vai ficar um sanduíche ali no meio. E aí eu tenho que tomar muito cuidado para ele não desalinhar. O forro, ele é mais fininho e o plástico escorrega. Viramos a costura, assentando assim com o dedo. Vamos deixar a costura bem esticadinha, bem alinhado, e vou usar um clipe aqui para segurar bem, para a gente poder fazer o pesponto com um pontinho largo. Vamos entrar pro 4, porque eu acho que fica mais bonitinho. E vou aproveitar também e vou fazer uma costurinha de segurança nas outras 3 extremidades, para juntar o forro com o tecido principal. A costura fica assim. O pesponto fica bem bonito e a peça tá toda presa. Agora nós vamos fazer o outro lado, que é o lado que o tricoline é um pouco mais largo. Da mesma forma, eu vou pegar primeiro o estruturado, com cuidado para não colocar o contrário, que o plástico costuma confundir. Então, eu vou colocar direito para baixo, prestando atenção se a minha estampa tem direção. Essa minha não tem.
Então, eu não preciso me preocupar, mas se a sua estampa tem direção, tem que tomar cuidado para ela não ficar de cabeça para baixo na hora dessa montagem. Então, eu vou alinhar novamente, colocar o clipe para segurar e venho com o forro, que também é mais largo, e vou colocar direito com direito. Alinho bem, seguro de novo com o clipe. Essa parte é importante porque é muito fácil o tecido escorregar ou o plástico e a sua costura vai ficar torta. Então, eu verifico se está bem alinhado e vou novamente colocar o tricoline para baixo e vou fechar as 3 peças, segurar as 3 peças com a costura da mesma forma que eu fiz do outro lado. Virei a costura, ajeitando e alinhando a costura, vincando onde precisa vincar, para eu fazer o pesponto nessa parte, usando um pontinho mais largo e também fazendo a costurinha de segurança para segurar as 3 peças. Agora esse espelho está pronto, ele fica bem bonitinho assim. Agora nós vamos fazer o outro lado. É da mesma forma, então eu vou fazer e volto aqui com ele pronto para a gente cortar a caixinha de leite e continuar a peça. Prontinho então, né? Eu fiz a outra parte da mesma forma. Elas ficaram certinho, ó, do mesmo tamanho, bem alinhadinho. Agora nós vamos fazer a marcação para fazer a caixinha de leite. Então, ó, ela tá alinhadinha ali. Eu vou ver qual é a parte de baixo e qual vai ser a parte de cima e vou marcar aqui do lado avesso, aonde vai ficar a caixinha de leite. Então, primeiro eu vou marcar uma caixinha de leite aqui, um quadradinho de 3 centímetros dos dois lados aqui. Então, eu tô marcando com a caneta mesmo. Depois eu vou cortar, não vai aparecer esse risco. Se você não tiver essa régua de fazer caixinha de leite, não tem problema nenhum, é só você marcar com uma outra régua ou então com a fita métrica 3 centímetros nessas duas pontinhas aí e unir os pontos fazendo então o quadradinho. E já corto então as caixinhas. Aí na parte de cima, onde vai ficar o nosso zíper, eu vou fazer uma marcação no 3 centímetros, ó, 3 centímetros de um lado e 3 centímetros do outro, só um pontinho, vou marcar só um pontinho aí, para depois eu unir. Eu pego uma régua e vou unir, ó, do lugar onde eu fiz o pontinho de 3 centímetros, eu vou unir com o finalzinho da caixinha de leite que a gente cortou agora, ó, passo um traço. Agora, do outro lado, do mesmo jeito, pego o pontinho de 3 centímetros que eu marquei e vou unir com o finalzinho lá da caixinha de leite que a gente cortou. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, para dentro do risco que nós traçamos agora. Porque aí eu vou cortar com a tesoura bem em cima do risco e a nossa peça vai continuar com a costurinha de segurança. Então, é só não fazer a costura em cima do risco, porque em cima do risco nós vamos passar a tesoura e cortar. Então, fiz a costurinha, agora eu já posso cortar os dois lados aí, cortar essa parte. Essa marcação é para necessaire no final ficar mais alinhadinha, ela não ficar tão aberta na parte de cima do zíper e tão fechadinha embaixo, porque a caixinha de leite ela vai fechar a parte inferior da peça. Pronto, ó, ela fica assim, ó, dessa forma. É esse desenho que nós precisamos, esse é o nosso molde. Ó, nós vamos unir lá agora, ó, colocar certinho a parte mais estreita com parte mais estreita. E aí nós vamos repetir o que nós fizemos no outro espelho.
e eles vão ficar certinhos. Então, eu vou fazer essa parte no outro espelho, que é a repetição desse procedimento que a gente acabou de fazer, e vou adiantar um pouquinho o vídeo. Prontinho, ó, já fiz então as duas partes. Vou verificar se tá tudo bem alinhado, né? Tudo do mesmo tamanho. E agora nós vamos colocar o nosso zíper aqui em cima. Vamos medir para a gente ver quanto que a gente vai cortar o nosso zíper agora, neste momento. Então, ó, eu vou cortar deixando 1 centímetro de cada lado. Corto então o zíper. Então, a parte que nós vamos colocar o nosso zíper ficou com 21 centímetros. Então, eu vou tirar, né, 1 centímetro de um lado e outro centímetro de outro, para chegar na medida do zíper, que ficou com 19 centímetros. Agora, é só a gente fazer a ponteira para o zíper, né? Antes de fazer a ponteira, a gente não pode esquecer de colocar o nosso cursor. Então, a gente coloca o cursor agora, que a gente vai fechar, então, as duas pontas dele. E para fazer a ponteira, nós vamos cortar 2 quadradinhos de 4 centímetros, um para cada lado do zíper. Então, eu vou dobrar, ó, vou dobrar o quadradinho no meio, vincar, depois eu pego as duas pontas e levo para o meio, ó. Igual quando a gente vai fazer viés, né? A gente une as duas pontinhas e dobra mais uma vez. Aí ele fica assim, dessa forma, e eu vou abraçar a pontinha aqui, ó. Eu vou fazer isso nas duas pontas do zíper. Coloco aí um clipezinho para segurar, para passar uma costura e fechar e segurar essas duas ponteiras. Um acabamento super fácil de fazer e o zíper fica muito bonitinho na peça. Passei a costurinha, eu passo a costura aqui só um pouco com cuidado, porque é uma parte pequenininha, mas é só você começar um pouquinho para frente a costura, não da ponta para ela não embolar, e dá retrocesso, vai até a outra ponta e dá retrocesso. Agora é só refilar, ó, tira essas pontinhas que sempre sobram e o zíper tá prontinho para a gente aplicar na peça. Agora eu vou marcar o meio, ó, dos dois lados do zíper, eu vou marcar o meio e fazer um pontinho com a caneta, um pontinho. Marquei o zíper e vou marcar também nos dois espelhos. Aqui, como é o plástico, eu vou dobrar bem certinho aqui, ó, com as duas pontinhas, né, para ficar bem centralizado, e vou dar um piquezinho com a tesoura. Pronto. Dos dois lados eu vou fazer isso. Tudo marcadinho? Agora nós vamos virar a nossa peça pro lado avesso e vamos colocar o zíper com os dentinhos virado para cima. Então, é o lado direito do zíper para cima do avesso da peça. E aí eu vou juntar pontinho que eu marquei no zíper com o centro da peça que a gente marcou e vou colocar um clipezinho para ele ficar certinho, sobrando 1 centímetro de cada lado. E aí nós vamos fazer uma costurinha de segurança aí para segurar o nosso zíper. Nessa parte o plástico pega um pouquinho na costura, né? Embaixo nos dentinhos da máquina. Então é só você ir um pouquinho mais devagar, mesmo na máquina doméstica. É só ir um pouquinho mais devagar, porque em cima é o zíper e ele vai deslizar bem. Prontinho. Fica dessa forma, então. Agora, nós vamos pegar o nosso debrum, né, que a gente cortou, que é de 4 centímetros. Ele ficou lá, como eu disse para vocês, com uma sobra. Aí, eu vou dobrá-lo ao meio, vinco bem. Nós vamos posicionar ele bem alinhado com o nosso zíper, ó. Se deixa uma pontinha sobrando de cada lado. E aí eu vou colocar o clipe aqui para ajudar ele não sair do lugar. E pronto, nós vamos passar uma costura agora com a medida do pé de máquina. Retrocesso no início e no final.
Como nós passamos a costurinha de segurança, então a costura não vai ficar uma costura em cima da outra. Aí você movimenta o carrinho do zíper, né, o cursor, para não desalinhar aí a nossa costura. É bem tranquilo, vou até o final. Ó, costuradinho, agora eu vou dobrar minha peça ou debrum para cima, vinco ele bem aqui, ó, para ajudar na hora de virar. Agora nós vamos virar levando o nosso zíper para o lado direito, ó. Então os dentinhos vão ficar para o lado direito da peça. Aí eu ajeito bem o debrum, seguro aí com clipes para ajudar. A costura é um pouquinho grossa, então ele fica tendendo a desdobrar, né? Então nós vamos segurando aqui, ó, e a gente vai passar uma costura bem em cima da dobra, para segurar a dobra mesmo. Coloco um pontinho mais largo da máquina, eu tô usando aqui o 4, porque essa é uma costurinha de pesponto e ela vai ficar mais bonitinha. Aí ele fica assim, ó, ele fica sentadinho, então a dobra agora. E eu vou agora passar mais uma costura mais pertinho do debrum para dar o acabamento. E pronto, ó, fica bem bonitinho. Vou cortar aqui as sobras. E ele fica assim, bonito, tanto de um lado quanto do outro lado, ó. Agora nós vamos colocar o outro lado do espelho. Então é só a gente deitar, ó. Vamos deitar a peça, a cremalheira do zíper, né, o lado direito do zíper para cima, em cima do avesso da peça de baixo. O alinhamento a gente vai fazer pela marcação que a gente fez aqui. Vamos colocar o clipe. Da mesma forma, nós vamos passar uma costurinha de segurança primeiro nesse zíper, para depois a gente vir com o debrum que nós cortamos. Então, pegamos lá o nosso debrum que a gente cortou de 4 centímetros, né? Dobrei ao meio, alinhei aqui. Vou colocar ele bem alinhadinho com o zíper. E agora nós vamos fazer a costurinha na medida do pé de máquina para segurar o debrum. Ó, fiz a costurinha só para vocês verem aqui essa parte da dobra, né? Então, ó, vou dobrar aqui, abro a minha peça e aí ponho a costura para fora, a dobra da costura para fora, ajeito bem como do outro lado, para a gente passar primeiro uma costurinha, então, para segurar essa dobra da costura e depois nós vamos passar mais uma costurinha segurando o debrum. Nosso zíper agora já está colocado. Eu vou deixar ele aberto, ó, o zíper aberto, porque é por aí que nós vamos virar a peça, depois de toda costurada. Nós vamos fechar a peça agora. Para isso a gente vai alinhar bem, ó, o fundo, principalmente essa parte das costuras do plástico, para ficar um bom acabamento no final. Então nós vamos começar fechando a parte de baixo. Nós vamos passar aí uma costurinha na medida do pé de máquina, retrocesso no início e no final. Agora aqui nessa parte que eu vou costurar plástico com plástico, se você não estiver utilizando um pezinho de teflon, seja na máquina doméstica, seja na industrial, você passa um pouquinho de hidratante no plástico para ela correr melhor, só um pouquinho, ou então mesmo um olhinho, olhinho de máquina mesmo, bem pouquinho, para ela deslizar com mais facilidade. Agora nós vamos fechar as laterais. Passo uma costurinha na medida do pé de máquina, retrocesso no início e no final. Agora do outro lado, costurinha no início e no final com retrocesso. Nossa necessaire tá fechada aqui na parte de baixo, então vamos fazer o acabamento com o viés. Eu só dobro o viés ao meio, abraço aqui a necessaire na parte do fundo e vou passar uma costura. Aqui já não vai ter mais dificuldade, né? Porque eu não tô costurando
o plástico em cima do plástico. Eu tô costurando em cima do viés, então não tem dificuldade aqui. Essas duas pontas, como estão na caixinha de leite, eu não preciso me preocupar com o acabamento aqui, tá? Prontinho, fechado a parte de baixo, agora vamos fazer na lateral. Essa parte da lateral aqui de cima, ó, a gente vai ter que fazer um acabamento, né, que ela vai ficar aparecendo. Então eu vou dobrar um pouquinho a ponta, escondendo todas as pontinhas, não pode ficar aparecendo nenhuma pontinha do viés. E aí eu já começo a costurar, ó, só essa parte que tem essa dobra. Depois eu só dobro ao meio, abraço aonde eu vou costurar aqui na lateral e vou até o final da caixinha de leite, dou um retrocesso na costura. Olha como fica bonitinho aqui o acabamento. Agora vamos fazer essa outra parte do mesmo jeito. Dobro o viés ao meio, dobro a pontinha. Ó, faço outra dobra escondendo todas as pontinhas e passo a costurinha até o finalzinho lá na caixinha de leite. Vou colocar minha mão aqui por dentro da nécessaire para alinhar bem as duas costuras, ficar costura com costura, para eu fechar bem direitinho aí a caixinha de leite, ó. Vou deixar as duas partes do viés virada uma de cada lado para não ficar muito grosso. Então eu ajeito e passo uma costura na medida do pé de máquina, dando retrocesso no início e no final. Aí ela fica bem alinhadinha assim, ó, cada costura virada para um lado. Vamos então fechar o outro lado. Agora eu preciso tomar cuidado para deitar essa parte do viés do lado do fundo, da parte do fundo, para o mesmo lado que eu virei a outra caixinha de leite, para ela não ficar torcida. Ó, então eu ajeito bem, centralizo ali, alinho as duas costuras certinha. Isso vai dar um acabamento mais bonito do lado de fora da nécessaire. E passo a costurinha. Pronto, ó, fechadas as duas partes da caixinha de leite. Agora nós vamos fazer o acabamento. Para o acabamento, eu vou cortar o meu viés com uma sobra de quase 2 centímetros de cada lado. Aí eu vou deitar minha caixinha de leite para o lado direito do viés, centralizando para que fique sobrando a mesma quantidade de viés para cada lado. E aí passo a costura com a medida do pé de máquina. Retrocesso no início e no final. Aí agora eu viro para cima, ó, e vou dobrar as pontinhas, deixando tudo bem escondido. Ó, dobro as duas pontinhas, dobro de novo o meu viés. E aí eu vou passar uma costura segurando bem na pontinha. E o acabamento fica assim, ó, bem bonitinho dos dois lados. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Com o viés virado para o lado direito, eu deito a caixinha de leite, bem centralizada, né, sobrando a mesma quantidade dos dois lados. Passo a costura e vou dobrar o viés, escondendo todas as pontinhas para dentro. E passo a costura bem na pontinha, na beiradinha do viés, para ficar bem bonito. E tá prontinho, olha como fica bonitinho, ó. Só eu ajeitar aqui o fundo, ela fica bonita por dentro também. Ó, todo o acabamento de dentro. Agora nós vamos desvirar. Se você quiser, você pode aquecer um pouquinho o plástico com o secador de cabelo, mas nem tem necessidade, a peça não é tão grande, né? Então, ó, eu vou ajeitando para deixar ela bem assentada, coloco as pontinhas ali do zíper no lugar. É uma peça muito rapidinha de fazer. Olha como ficou centralizadinho, ó, direitinho a caixinha de leite. Olha, ela fica com bastante espaço, esse tamanho M. O tamanho que a gente fez dá para colocar uma dentro da outra.
E tá prontinho nossa necessaire. Olha só que bonitinho que fica esse acabamento de zíper. Agora eu vou pegar as 3 para mostrar para vocês como fica as 3 juntas. Antes eu vou colocar minha etiqueta e vou colocar também uma miçanguinha aqui, ó, para deixar o zíper mais bonitinho. E assim ficou na nossa necessaire, ó. Só coloquei esse detalhezinho aqui, ó, que eu já acho muito fofo, né? Dá um toque especial para a peça. É só 2 miçanguinhas que vão fazer um composê aqui com a nossa estampa. Coloquei aqui a minha etiqueta. E aí ficou pronto, então, o trio, a pequena e a grande, ó. Me conta aí no comentário o que vocês acharam dessa peça, se vocês acharam que é uma peça fácil de fazer, dá para fazer tranquilamente na máquina doméstica, fica super espaçosa, né, e fica bonita, ó, o acabamento aqui dela por dentro. E se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos projetos. Assim você me ajuda a continuar, né, esse trabalho aqui, compartilhando o que eu sei no YouTube. Muito obrigada por você ter ficado até o final dessa aula e eu espero você na próxima. Tchau, tchau!